IBGE divulgou ontem dados sobre o uso da internet no Brasil. Os dados são de 2016, são os últimos dados mais recentes divulgados. Mostram que 116 milhões de brasileiros acima de 10 anos estão conectados à internet. Com certeza esse número já aumentou de lá para cá, principalmente pela facilidade de usar a internet no celular. As redes sociais são as preferidas de muitas pessoas, mas algumas erram, usam de maneira errada e aí são penalizadas por isso. Veja na reportagem de Juliano Roque. Renato conta que a festa que ele foi com amigos no bar nos Bancários foi animada, mas podia ter sido melhor organizada por parte da casa. A gente foi comemorar o aniversário da colega. Quando chegou lá, os pedidos demoravam muito a chegar. Além dos pedidos demorarem muito a chegar, quando chegar, às vezes não demoravam tanto que a gente chegava a entrar em contato com os garçons passando. Fulano, cicrano. E eles informavam que o pedido não ia sair por determinado motivo, ou porque não tinham mais, ou porque estava faltando alguma coisa para preparar, e acabava fazendo um novo pedido. Aí, resumindo, eu passei a comemoração toda só esperando chegar o pedido. Diante da insatisfação com o serviço, Renato postou um comentário na rede social do bar. O dono não gostou. Além de excluir o meu comentário, eles me bloquearam em seguida. O que você acha desse ato deles? Eu acho que é despreparo. Assim, a empresa, para estar trabalhando com pessoas, com o público, ele tem que estar também receptivo às críticas. Esse tipo de crítica moderada e exposta na rede social, se ela for bem aproveitada pelo dono do estabelecimento, pode até servir de termômetro positivo para que o dono do comércio ele melhore o serviço que ele está oferecendo. Mas para isso tem que ter bom senso e a pessoa também tem que estar preparada para receber críticas. Agora, se o desabafo na internet for em tom agressivo, de briga mesmo, preconceito ou até desrespeito, aí a coisa muda de figura. E muita gente acaba se dando mal por isso, por pensar ou até mesmo acreditar que na rede se pode tudo. Foi justamente o que aconteceu com Angelúcia em 2015. Ela, num momento de raiva, xingou uma pessoa pelas redes sociais. Uma pessoa que eu queria muito bem e uma pessoa tinha feito algo com ela e ela divulgou nas redes sociais. No calor da emoção, eu descarreguei. Ela postou o que tinha acontecido com ela, postou a foto da segunda pessoa que houve o que tinha havido, né, entre eles. E eu fiquei horrorizada com aquela cena, fiquei uma emoção misturada com raiva e eu descarreguei toda a minha raiva. A pessoa envolvida entrou na justiça contra Angelúcia e ela respondeu por 2 crimes, ameaça e danos morais. Alguns meses depois recebi uma intimação. Confesso que no momento eu não sabia do que se tratava, porque não faz parte da minha índole. O comportamento assim de receber uma intimação judicial. Fui, me apresentei, perguntei do que se tratava e de lá eu pasmei quando vi o print da minha rede social da ameaça, do desabafo que eu fiz, né? E me levou realmente a um julgamento, houve uma audiência, coisa simples, na justiça comum mesmo, né? Mas que eu paguei por isso. Depois disso, ela garante que só posta comentários bons nas redes sociais. Minha relação com rede social hoje é só bom dia, boa tarde, bom final de semana. E posso passar um recado para as pessoas que estão nos assistindo? Quando você estiver assim enfurecida com alguma coisa na rede social, você para e pensa e não age com a emoção. Apesar de muita gente achar que a internet é terra de ninguém, não é bem assim. Será que você sabe até onde vai o seu direito de se expressar a sua opinião nas redes sociais? Estou recebendo agora aqui no estúdio o advogado Petrônio Ataíde para a gente esclarecer algumas questões aí, né, doutor, que não são tão simples assim não, né? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vindo mais Obrigado. uma vez. A gente não está falando aí exatamente, como a gente já falou muitas outras vezes, de crimes na internet, ou seja, publicação e replicação de imagens obscenas, por exemplo, que invadam a privacidade de uma pessoa. É algo que me parece tão sutil. Para algumas pessoas aquilo é uma ofensa, é um comentário, para outras é só o direito de liberdade de expressão. Perfeito. Qual que é o limite aí?
A gente tem que entender, Patrícia, que a rede social hoje reflete a nossa vida comum, Sim. né? E o limite, meu limite acaba quando o seu começa. Essa máxima é utilizada demais nas redes sociais. Inclusive, o que a gente vem enfrentando na justiça, o que a gente consegue observar mesmo, é que existe muito pedido de danos morais Sim. devido a ofensas mesmo, aquelas 3 espécies, né? Calúnia, injúria e difamação. A gente tem visto bastante e, assim, cabe ao internauta tomar muito cuidado e entender que aquilo ali reflete a sua vida mesmo. E aí é uma questão subjetiva, né? Para algumas pessoas pode ser uma calúnia, injúria ou difamação e para outras tantas... Exato. A gente até viu na reportagem uma situação contra a pessoa jurídica, né? Contra um restaurante. Existe até uma certa liberdade que até o Código Penal permite, são para os críticos, aqueles críticos mesmo especializados, né? Sim, Existe essa liberdade. Aquelas pessoas que usam isso profissionalmente. Profissionalmente, exatamente. Mas hoje a rede social deu tanta liberdade que qualquer um pode postar o que bem entender. Mas tem que entender que também o que ele está postando, ele pode responder por isso. Já que o senhor está falando dessa questão da pessoa jurídica aí, que foi alvo de uma reclamação e tal, isso é muito comum. A gente vê, há sites para isso, né? Para as pessoas irem lá reclamar, os aplicativos, inclusive, as pessoas têm um espaço lá para deixar a sua avaliação e tal. Nesse ponto, a gente sempre gosta, eu tenho a impressão que o consumidor gosta, quando o estabelecimento é receptivo a essas críticas, às vezes manda comida de graça, uma forma de compensação, aquelas histórias. Mas, por outro lado, ele pode interpretar isso como uma difamação, se for o caso, não sei se é o termo jurídico correto. Perfeito. E aí, ir contra o consumidor? Perfeito. O consumidor, tem que ver a forma como é falado, né? Sim. Se é uma forma muito agressiva, provavelmente a empresa vai fazer o que ela acabou fazendo no caso aí, vai bloquear, vai apagar o comentário, porque para ela é mais interessante apagar um comentário. Agora, se for um comentário feito como uma crítica, eu acredito que ela vai receber bem. Acredito que não tem problema nisso. Inclusive, judicialmente, se demonstrado que foi uma crítica construtiva, a gente consegue afastar facilmente qualquer tipo de indenização. É uma questão de jogada de marketing aí que tem que ser muito sábio, né? A gente conhece, por exemplo, o Netflix. Sim. Resposta imediata, respostas engraçadas, Isso. né? Então, assim, cativam o consumidor. Aí cabe a cada empreendedor, cada empresário verificar como é que está sendo a atuação dele nas redes sociais. Por outro lado, quando há uma relação entre pessoas na internet, que mais tem, inclusive, né, claro, aí a gente vê alguns exageros que são recorrentes, assim. O que me chama a atenção é porque é o tempo todo, não há um momento que você entre na internet que não tenha uma picuinha entre uma pessoa e outra. Isso não pode debandar aí para uma overdose de processos e de reclamações? Verdade, pode sim. Isso aí é uma situação que a gente não pode afastar, mas tem que entender, o consumidor, digo, o internauta, ele tem que entender que aquela rede social, ela reflete a vida dele. Hoje a rede social, inclusive a gente vê até seriado brincando com isso, o Black Mirror, né, que brinca muito com essa situação, mas que reflete a sua vida normal, a vida digital reflete a sua vida real, e isso é imputado criminalmente e civilmente também. Tem uma situação, todo dia é uma novidade, né, na internet. E aí a gente está rolando uma postagem aí que foi amplamente compartilhada de uma pessoa que teoricamente pegou um ônibus e ela ouviu uma conversa no banco da frente e ela colocou na internet o que ela ouviu dessa conversa, citando nomes, endereços. Você viu isso já? Não Tá em verifiquei. tempo, daqui a pouquinho, na hora que você conectar ali, vai estar lá. E aí, como cita nomes e expõe essas pessoas, a pessoa que escreve até escreve como forma de alerta a essa pessoa que ela não conhece, mas cujo nome ela ouviu. Imagina aí a situação. Que tipo de situação pode ensejar isso? Verdade. Quem for atingido pode procurar os meios legais para... Eu não sei o que exatamente aconteceu, Nossa, se é alguma difamação, vou dar uma olhadinha, se é uma difamação, mas ela pode procurar os meios legais, tanto o Ministério Público quanto um advogado particular, para verificar qual seria o meio melhor para essa situação. Era minha próxima pergunta aqui. A gente tem aí os caminhos, né, para se buscar o amparo da lei nesses casos. E aí, qual é o tipo de crime? A gente viu aí o crime de ameaça que ela está respondendo ou foi condenada, enfim. Perfeito, como é perfeito. O que pode acontecer? Quais são os tipos? Os mais comuns são aqueles: injúria, calúnia, difamação. Existe também a ameaça, a incitação a suicídio. A gente vê muito aquela questão, se mate, né? Que acaba sendo muito ofensivo, e isso sim é crime, é penalizado. São os que a gente vê mais: a incitação ao suicídio, a ameaça e injúria, calúnia e difamação. Eu recebi uma pergunta, inclusive pelas redes sociais agora há pouco, uma pessoa aqui que se interessou pelo assunto que a gente ia discutir, é o Adalberto. Ele disse que é fotógrafo, que constantemente as fotos dele são usadas indevidamente por outras pessoas e replicadas. Isso também pode causar... São os direitos autorais, né? O copyright. Verdade, ele pode acionar, inclusive... Já fomos procurados algumas vezes, situações semelhantes,
é cabível sim. Ele identificando quem seria esta pessoa que está postando, porque o ruim da internet é essa identificação, né? Saber quem é que está utilizando. Porque Sabendo não tem quem esse tá negócio de utilizando. que caiu na internet é público, não existe isso. Não, se fotógrafo profissional, ele detém o direito de imagem dele. Se for profissional. Fotógrafo profissional, sim. Uma pergunta da Geni aqui de João Agripino. Se falarem mal de uma criança ou de um adolescente na internet, os pais podem entrar na justiça? Podem, com certeza. Não, É não há restrição nenhuma. É uma situação, infelizmente, recorrente. É também. recorrente, é recorrente. A criança, cada vez mais cedo, ela tem acesso à internet, né? E tá, mesmo se for o perfil da própria criança, obviamente, aí os pais podem ter direito sobre ele, com certeza, vamos dizer com assim, certeza. né? Realmente são muitas situações aí que a gente acaba mostrando Verdade. e que eu sempre digo assim, ó, quando a gente tem que contar com o bom senso das pessoas, não dá para contar. Não é não, É não é verdade, mais ou menos por aí. verdade. Acaba que muitas vezes isso é o que nos baliza e isso às vezes as pessoas simplesmente não têm. Perfeito. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação agradeço, aqui, pelos Patrícia. esclarecimentos. Mais uma vez com a gente aqui no Bom Dia, doutor Petrônio Ataíde. Bom dia para o senhor. Bom dia, Até a Patrícia. próxima. Obrigado.